Fiquem conosco, será uma tarde muito proveitosa. Bom, nós vamos dar início, então, ao nosso seminário sobre segurança pública cidadã. Essa iniciativa tomada em conjunto pela Fundação Perseu Abramo, pela liderança do PT na Câmara, pela liderança do PT do Senado, contando com a presença de autoridades, as mais gabaritadas autoridades do assunto, como vocês vão perceber pela composição das nossas mesas, mas também com todo o empenho e dedicação do Partido dos Trabalhadores, da Fundação Perseu Abramo, que estão organizando esse debate e em relação ao qual nós esperamos colher os melhores frutos. Nós vamos começar já a compor a mesa nesse instante, convidando o professor Márcio Postman, presidente da Fundação Perseu Abramo. Convidando também o prefeito Fernando Haddad, coordenador do programa de governo do presidente Lula 2018. O deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira. O líder do PT no Senado Federal, o senador Lindbergh Farias. E a nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann. Nós solicitamos a gentileza que os telefones, por favor, ou sejam desligados ou fiquem no modo silencioso. Informamos ainda que aqui no hall de entrada tem café, água, suco, todos podem ficar à vontade, mas, por favor, não tragam para o auditório. Vamos então passar a palavra para o professor Márcio Postman. Olá a todos que nos acompanham aqui diretamente desse plenário, também aqueles que estão interligados nessa rede pela internet de várias instituições que estão transmitindo, dando a possibilidade de que o debate, os subsídios aqui apresentados, um diagnóstico sobre a problemática maior da insegurança pública no Brasil possa, de certa forma, irradiar as diferentes visões, inclusive, que há sobre este problema, um grave problema que vem ganhando dimensões ao longo do tempo, mas que, de certa forma, a intervenção sobre esses aspectos do período bem recente do atual governo demonstra justamente o despreparo, a ausência de planejamento, bem como uma visão, eu diria assim, muito limitada a respeito do problema da insegurança. É justamente por isso que foi feito justamente um esforço de diferentes instituições no âmbito do Partido dos Trabalhadores, da própria Fundação, e aqui eu quero agradecer muito os nossos parlamentares que ajudaram a construir esse seminário, em nome aqui da nossa presidenta, Gleisi, a bancada de deputados do PT no plano federal e na Câmara, no Senado Federal e na Câmara, e também aos nossos convidados que não deixaram de aceitar o convite, agradecer para estar aqui em Brasília com esta possibilidade de discussão coletiva. Então, justamente com esse objetivo, de fazermos uma reflexão coletiva, de construirmos uma visão mais ampla a respeito do problema da insegurança, um problema nacional, mas também não é um problema exclusivamente brasileiro, até porque nós, analisando as circunstâncias de outros governos que, inclusive, vêm aplicando um receituário neoliberal, como que está em curso aqui no Brasil, olhando, por exemplo, a experiência do governo francês, de Macron, governos que fizeram reformas trabalhistas, reformas que, de certa maneira, cortam direitos, mas não permitem que aquelas promessas de volta do crescimento, a possibilidade de empregos decentes
venha de fato se apresentar, o passo seguinte, a ausência justamente de respostas no âmbito econômico-social, termina sendo o recrudescimento do uso das Forças Armadas e da ampliação do gasto militar, né? O recente plano de 5 anos do governo francês aponta para um aumento do gasto militar, ampliação da polícia em vários níveis, né? E se nós também analisarmos agora o último orçamento nos Estados Unidos do governo Trump, uma elevação de 300 bilhões de dólares no orçamento, uma elevação nominal no orçamento, 165 bilhões, mais de 50%, portanto, do aumento do orçamento público se deu justamente para a questão militar, para a repressão. Então, o neoliberalismo, sem oferecer saídas concretas para a população, termina justamente optando por ações de natureza repressiva e militar, né? Nosso enfoque certamente é outro, obviamente não abandonamos a perspectiva da repressão ao crime organizado, que vem se constituindo também como uma forma mais abrangente nessa nova sociedade em transição no Brasil, mas a nossa abordagem, ela é uma abordagem que visa, na verdade, ampliar o conceito e a forma de tratamento a esse tema. Portanto, em nome da Fundação Perseu Abramo, ficamos muito felizes em poder estar mais uma vez coparticipando deste evento na perspectiva de construir subsídios que possam ajudar tanto a ação das nossas bancadas como também na construção do nosso plano de governo, mas sobre isso o Fernando Haddad falará com mais propriedade. Muito obrigado a todos. Tem a palavra o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e coordenador do nosso programa de governo Lula 2018. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, o senador Lindbergh, nosso querido Paulo Teixeira, deputado federal, presidente da nossa Fundação Perseu Abramo, Márcio Postman. Bom, nosso interesse nesse debate é evidente. Há uma crise de segurança pública no país, também no Rio de Janeiro, mas não só. O fato dos olhos estarem voltados para o Rio de Janeiro, de certa maneira, distrai a atenção das nossas preocupações com outras regiões que têm indicadores muito mais preocupantes, inclusive, do que o Rio, e uma população que merece tanta atenção quanto a do Rio de Janeiro e não está recebendo nesse momento. Temos muita formulação a respeito. Nesse momento esse não é o momento de eu emitir juízo a respeito delas, porque nós estamos num processamento de informações, presidente, baseado no roteiro que o partido definiu para que o presidente Lula possa apresentar tempestivamente seu plano de governo. O que eu posso adiantar é que o presidente Lula quer um programa ousado. Ele quer, já expressou em várias ocasiões, que não teria sentido ele voltar à presidência da República para fazer o mesmo que fez nos seus 2 governos. Que o seu desejo tem que ser expresso num programa que avance mais. Isso expresso por ele próprio. Obviamente que a área da segurança inspira mais cuidados em função da conjuntura, mas não só. Nós estamos trabalhando em várias áreas, as áreas clássicas de atuação do Partido dos Trabalhadores, onde nós avançamos mais, nós queremos fazer ainda melhor, e a área da segurança está registrada como uma das áreas prioritárias. Estamos aproveitando todos os momentos, esses momentos coletivos, para estimular as pessoas a trazer subsídios, com o compromisso de que eles serão lidos, processados, aproveitados no curso da elaboração do plano de governo. Porque às vezes o que acontecia era uma sobreposição de calendários, impedindo que boas propostas pudessem ser incorporadas a tempo. Dessa vez não, nós precisamos de um calendário que vai permitir a uma equipe que tem um imóvel à disposição e que congrega uma comissão técnica, mais uma comissão ampliada de pessoas que vão elaborar e submeter às instâncias partidárias e ao candidato
o presidente Lula as suas formulações. Então, nós temos tempo para isso, não é tanto tempo assim, mas é um tempo suficiente para que todas as contribuições do Partido dos Trabalhadores, diretórios estaduais, diretório nacional, setoriais do PT, mais toda a riqueza de material produzido ao longo de anos, mais recentemente, inclusive, pela Fundação Perseu Abramo, formulações do movimento social, não importa a área de atuação, também nos cheguem para que todo esse material possa receber o devido tratamento, que não será dado por mim, pelo Márcio, pelo Renato Simões, será dado por uma comissão ampla de pessoas representativas de todas as regiões, questão de gênero, questão racial, questão de classe, perspectivas diferentes, olhares diferentes, para que nós possamos entregar um material que seja o mais representativo dessa diversidade representada pelo nosso partido e mais do que isso até pelo nosso candidato, né, que expressa uma visão emancipatória muito condizente com o que o povo quer, né? E isso está expresso em todas as pesquisas de opinião. Um desejo muito grande, né, da volta da nossa liderança maior, né, na presidência da República para ensejar a execução de um plano de governo ainda mais ambicioso. Então, o nosso propósito é aproveitar, faremos isso em Salvador, por ocasião do Fórum Social, faremos isso na Caravana do Sul, escolhemos Florianópolis para discutir educação, até numa homenagem ao reitor Cancelier e à comunidade da Federal de Santa Catarina. No caso de Salvador, a discussão não vai se ater só, mas será priorizado o tema da saúde. Então, nós estamos aproveitando na Caravana do Norte, faremos também uma proposta para que haja uma mesa de discussão e fomento do plano de governo. E, obviamente, com a participação, em alguns casos, do próprio presidente Lula, que estará, né, na Caravana do Sul. Eu não sei se a presença dele, provavelmente, também está prevista em Salvador, né, Gleisi? A presidenta do Lula em Salvador. Então, sempre que pudermos, vamos contar com a presença dele, mas não vamos deixar de aproveitar as oportunidades de reunião de coletivos inspiradores, como esse de hoje. Estamos aqui na presença de muitos especialistas da área, independentemente da presença de alguns. Esse material está sendo lido. O Paulo Teixeira é autor de um livro com vários dos participantes aqui, né, que vão estar nas mesas. Esse livro já foi lido por uma equipe lá do plano de governo, resumindo o que é diagnóstico, o que é proposição. Isso está sendo devidamente observado. Então, nós queremos reunir essa riqueza intelectual que se debruça sobre o país para, em junho, estarmos com uma minuta adiantada e em agosto com o registro da nossa candidatura do presidente Lula, com um plano já estabelecido, com um plano de comunicação, inclusive, porque é importante comunicar bem o que vai ser feito, e a área de segurança certamente vai chamar a atenção da população brasileira nesse ano de 2018, porque o governo está pautando, não está sabendo lidar com o problema, e nós vamos ser demandados para oferecer algo de melhor e mais consistente do que está sendo oferecido. E eu acredito que tem muita formulação para isso. Nós temos ainda alguns... tem peças do quebra-cabeça ainda por serem desvendadas, né? Porque falávamos há pouco, né, que o médio e o longo prazo parece que está resolvido. O problema é fazer chegar esse médio e longo prazo, porque tem uma transição difícil da situação atual para um início de reforma do nosso sistema, do que seria um Sistema Nacional de Segurança Pública, que envolve aí reforma do judiciário, sistema carcerário, né, polícias, integração e tudo mais. Então, já temos um mapa bastante denso, né, mas falta o pulo do gato. E o pulo do gato vai ser o gato que vai dar em agosto, quando registrar a sua candidatura e o Lula apresentar o seu programa de governo também para a área de segurança. Então, nós estamos muito animados com os subsídios que serão colhidos aqui, mais ainda de discutir em todos os fóruns aquilo que vai ser apresentado para a nação
nos próximos meses. Uma satisfação, uma honra estar na presença de vocês. Muito obrigado. Agradecemos a fala do nosso ex-prefeito, ex-ministro Fernando Haddad. Registramos ainda a presença da nossa senadora Regina Souza, pelo PT do Piauí. Registramos também a presença do deputado Luiz Couto, do Partido dos Trabalhadores da Paraíba, e do nosso defensor público Pedro Carriello, do Estado do Rio de Janeiro. E passo desde já a palavra para o deputado Paulo Teixeira, representando o líder do PT na Câmara dos Deputados. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento a nossa presidenta do PT. É bonito uma mesa coordenada por uma mulher, né? E Gleisi também senadora. Cumprimento a senadora Regina, o senador Donizete. Cumprimento o senador Lindbergh, representando aqui a bancada do Senado. O Márcio Postman, representando a Fundação Perseu Abramo, e o Fernando Haddad, representando o programa de governo do presidente Lula. Cumprimento também o deputado Luiz Couto. O líder Paulo Pimenta me pediu para representá-lo aqui nesse seminário, ele que cumpre uma tarefa em São Paulo. E esse seminário é um seminário, na minha opinião, muito importante para o Brasil e para os tempos atuais. Por que ele é importante para o Brasil? Eu acho que o Constituinte e o Constituinte derivado, eles organizaram sistemas nacionais de políticas públicas muito bem sucedidos. O sistema de educação, o sistema de saúde, o sistema de assistência social, o sistema de habitação, entre outros, né? Mas, na minha opinião, o desenho que a Constituição fez para o sistema de segurança foi um desenho muito limitado, um desenho que concebeu o sistema de segurança de uma maneira muito limitada. E esse debate, ele foi hegemonizado nesses anos. E é fundamental que o Brasil pare para discutir um sistema nacional de segurança pública, né? E, nesse momento, nós percebemos que, enquanto na Europa a direita cresce no debate sobre migrações, aqui ela cresce no debate sobre segurança pública com um discurso populista de lei e ordem, né? E é importante colocar um debate sobre um sistema de política pública de segurança capaz de dar conta e dar uma satisfação de segurança para a nossa população. O que o Temer fez no Rio de Janeiro foi, a partir de um extremo desgaste, buscar aliviar aquele desgaste no prestígio das Forças Armadas, que farão no Rio de Janeiro uma espécie de uma anestesia até um certo tempo, que tem um tempo político, para as coisas voltarem da forma como elas eram. Assim, eu quero ressaltar aqui a oferta de um estudo. Esse estudo foi feito por 15 professoras e professores universitários, estudiosos da área de segurança pública, que ofereceram um estudo que foi realizado durante 2 anos, que vai ser impresso agora e publicado no dia 3 de abril, e que é um estudo muito resumido, daí uma das suas qualidades de ser conciso e preciso, onde propõe 5 eixos para uma política nacional de segurança pública. Esse estudo foi coordenado pela professora Jaqueline Muniz, a professora Camila Dias e outros integrantes da academia de todas as regiões brasileiras, exceto uma, que foi a região norte, que nós não tivemos presença, mas de todas as regiões brasileiras. E aí oferece uma proposta de construção de um Sistema Nacional de Segurança Pública baseado nesses 5 eixos. Eu não vou me adiantar porque é o objeto da discussão da próxima vez em que elas vão participar. Nós já disponibilizamos esse estudo para o partido, porque nós entendemos que a composição daquela comissão é uma composição com grande identidade conosco e, portanto, permite um debate de outro tipo sobre segurança pública, não é? E, na medida em que nós conseguirmos debater, eu não tenho qualquer dúvida que esse debate
ele trará luzes em relação ao que hoje é a chamada bancada da bala, que agora se pretende bancada da metralhadora, né? Eles querem agora eleger uma bancada da metralhadora, né? Que deles, eu acho que as medidas só retroalimentam a violência, né? O encarceramento em massa, o uso da violência desmedida, uma justiça criminal seletiva, uma polícia mal preparada, a ausência de prevenção, tudo isso retroalimenta a violência. E o que nós precisamos é colocar no lugar uma política pública de segurança pública, recursos para essa finalidade e organizar, dando um sentimento de segurança para a sociedade brasileira. Eu acho que a esquerda deve entrar fortemente nesse debate, no terreno correto do debate, né? Não aceitando o populismo das políticas que a direita propõe e colocando no lugar uma política que realmente possa dar segurança à nossa população. Por isso, eu saúdo a bancada do PT na Câmara, saúdo a bancada do PT no Senado, em nome do líder Paulo Pimenta, a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, a Fundação Perseu Abramo no programa de governo, e acho que hoje nós teremos uma tarde de grande proveito para oferecer ao Brasil, e creio eu que na medida em que o plano de governo for anunciado, oferecer ao Brasil uma proposta que vá dar os pilares de uma construção que, se implementada, nós teremos um novo tempo nessa área de segurança pública no Brasil. Obrigado. Tem a palavra o líder do PT no Senado, Lindbergh Farias. Quero dar boa tarde a todos, cumprimentar a mesa, a presidente Gleisi Hoffmann, Paulo Teixeira, que é um estudioso do tema, Márcio Postman, Fernando Haddad, senadora Regina de Souza, Donizete, Vilmar, deputado Luiz Couto. Queria agradecer muito ao Coronel Ibis, que veio do Rio de Janeiro participar desse debate, a Isabel Seixas de Figueiredo, Zé Eduardo Cardoso está chegando. Queria agradecer a Camila Caldeira e a Jaqueline Muniz. Eu acho que esse debate, primeiro, é importante para situar as nossas bancadas, mas é um debate também, Fernando Haddad, que é o nosso coordenador do programa de governo, que tem a função de tentar ajudar na construção do programa de governo. É claro que eu acho que hoje aqui a gente tem que trabalhar no diagnóstico profundo. É claro que lá à frente vão ter as mediações, né? Na construção do programa de governo, nós vamos escolher em que temas vamos entrar, da forma como vamos entrar. Mas eu acho que aqui a gente tem que ir a fundo. E me permita começar dizendo o seguinte: fracasso total dessa política de guerra às drogas. Essa política que existe há mais de 30 anos. Eu me lembro que Moreira Franco, no Rio de Janeiro, disse, e ele foi um dos teóricos dessa intervenção aí, um dos idealizadores, que ia acabar com o problema da violência em 6 meses. Um velho discurso. Na verdade, os números da violência estouraram no Rio de Janeiro, né? E quando eu vou dizer que essa política de guerra às drogas fracassou, basta olhar os números. Nós temos algo em torno de 500 policiais que morrem por ano. Nós temos mais de 60 mil assassinatos por ano. Assassinatos que valem dizer, quando falamos de jovens, algo em torno de 30 mil jovens, 77% jovens, negros, moradores das periferias. Porque essa política de guerra às drogas se junta com a política de criminalização da pobreza. Aqui todo mundo sabe que se vende lá no Rio de Janeiro, Fernanda, se vende drogas em Copacabana, Ipanema, Leblon. Só que ninguém faz aquela política com aquelas incursões, com aquela guerra nessas regiões. São nas favelas, e aí a gente sabe o resultado que tem, né? E aí eu entro num debate, que é um debate que eu acho que é central, que é a discussão. Aqui está o Coronel Ibis, foi comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Vai ter uma contribuição importantíssima nesse processo. A política da guerra e a operação militar nessas comunidades tem um custo altíssimo. E não resolve o problema. E é onde entra um tema, que é um tema sensível, que é da reforma das polícias. O Rio de Janeiro, eu não sei, depende do número de habitantes, você pode ter algo entre 600 e 1.000 favelas. Hoje, todas
dominadas ou pela milícia ou pelo tráfico. Milícia hoje, Fernando, senadora Gleisi, lá no Rio cobra para tudo. Você vender gás, gatonete, vender água. Quando alguém vai vender sua casa, tem que pagar uma espécie de ITBI para o tráfico ou para a milícia. Só que você não resolve isso só com a operação militar. Você tem que ter investigação, você tem que ter inteligência. Aqui onde entra um dos maiores loucuras do sistema de segurança pública brasileiro, que é você ter uma polícia que não investiga. Só existe isso no Brasil. É uma jabuticaba. Toda polícia tem ciclo completo. Você faz o trabalho de policiamento ostensivo, preventivo, e faz a investigação. A polícia militar, que é o maior contingente de polícia que nós temos, não faz o trabalho de investigação. O que faz o policial militar? Ele só pode prender em flagrante. Então ele prende quem? O pequeno varejista de droga. É isso que acontece. Então, para mim, não há saída se não houver uma reforma das polícias que fale do ciclo completo. E entra um debate que é um debate difícil. Eu sou autor da PEC 51, que foi feita com muita gente, tive a ajuda do Luiz Eduardo Soares nessa construção. É que para ter uma polícia de ciclo completo, a lógica da militarização não funciona. Então, um debate que é um debate difícil, mas da desmilitarização é um debate necessário. Tem que ver como constrói, porque uma parcela da população acha que desmilitarizar a polícia é uma polícia sem força. Não é nada disso. A SWAT norte-americana é uma polícia civil, né? Mas é uma polícia que tem capacidade de proteger o cidadão. Não é uma polícia que está preparada apenas para a guerra, para a operação militar. É uma polícia com a lógica mais de proximidade, de policiamento comunitário, que faça investigação. Porque você não consegue desmantelar o narcotráfico se não houver investigação. Então, esse é um primeiro ponto. Isso significa dizer que nós temos que unificar as polícias? Não. Na verdade, nós temos que deixar isso para os estados. A minha PEC fala disso. Você deixa para os estados. Se eu fosse governador do Rio de Janeiro, eu não unificaria. Transformaria a polícia militar numa polícia civil de ciclo completo e transformaria a polícia civil numa polícia para combater o crime organizado. Também de ciclo completo, porque ele, no caso, investiga. Seriam duas estruturas. A unificação seria algo muito complexo. Eu quero ir para o fim, porque eu não sou palestrante, mas estou falando disso porque tem tudo a ver com o que a gente vive no Rio de Janeiro. Também, Fernando, eu sinceramente acho que é um debate difícil, mas a questão das drogas, do marco legal das drogas, tem que ser repensado, né? Está havendo uma mudança no mundo inteiro. Se você for ver a situação do Uruguai, sabe quantas pessoas morreram em conflito? Drogas no ano passado no Uruguai? 0. E o marco legal que foi estabelecido em 2006 é uma loucura por completa. Você tentou separar o usuário do traficante, mas o que você fez, na verdade, foi explodir a nossa população carcerária. De mulheres e homens com pequenos traficantes, varejistas de drogas. E hoje nós temos a terceira população carcerária do mundo. O Estado brasileiro está construindo o exército das facções criminosas. Porque você entra lá um pequeno varejista que fica refém do PCC. Lá no Rio de Janeiro, quando você entra no presídio, você tem que escolher para que lado você entra. Ou você entra no Comando Vermelho, ou entra na sócia dos amigos, ou entra dos dois lados. Nós estamos montando um exército das facções criminosas. Eu, inclusive, chamo a atenção da gente da esquerda, porque tem algumas críticas. O delegado Zacconi, que é delegado de polícia lá do Rio de Janeiro, ele disse que nós temos uma esquerda punitivista. Porque o movimento de mulheres, semana passada foi a Semana das Mulheres. A gente aumentou um bocado de pena aí, viu? Porque nós temos essa coisa. O movimento LGBT é o pena da pena. Nós queremos aumentar a pena de tudo. E é uma maluquice, porque não resolve nada. Está aqui Tânia balançando a cabeça. Não, nós temos que nos educar nisso. Nós mesmos temos mania, uma esquerda punitivista nesse caso. E eu acho que esse é um grave equívoco. Eu não vou me aprofundar nos outros temas, aqui vão ser abordados com certeza. A questão da integração. Eu era prefeito em Nova Iguaçu, Tasso Genro era ministro da Justiça e o Luiz Eduardo Soares era meu secretário de Segurança. A gente conseguiu reduzir o número de homicídios, algo em torno de 20%, fazendo sabe o quê? Botando todo mundo para sentar junto. Polícia Militar da região, Polícia Civil, a Polícia Federal que tinha na região, a Prefeitura, várias ações eram ali. A gente viu o número de furtos
Às vezes se resolvia até com alguma iluminação. Mas no território, Fernando, todo mundo sabe de tudo. Foi fácil mapear os grupos de extermínio lá de Nova Iguaçu. Quando você juntou todo mundo, você tem resultados. Então a integração vai ser feita, o novo redesenho do Pacto Federativo. Eu acho que a União tem que assumir responsabilidades. E, por fim, as duas últimas questões. Financiamento. Não dá para dissociar o agravamento dessa crise de segurança pública com a política de austeridade fiscal e com a emenda constitucional 95. A situação de agravamento da situação hoje no país tem a ver com isso. Para os senhores terem uma ideia, o orçamento para a segurança pública no Ministério da Justiça, que em 2016 foi de 6,1 bi, em 2018 é de 3,9 bi, e contingenciaram 1 bilhão. Tem mais, o CISFRON, recurso de 2016 para 2017 caíram pela metade. É uma política de austeridade em plano federal e estadual. No Rio de Janeiro não tem recurso para nada, para manutenção de veículos, para nada. Então, nós temos que ter um plano de investimentos. Não tem como fazer alguma coisa diferente dentro desses marcos da emenda constitucional 95. E para finalizar, o óbvio do óbvio do óbvio, que é a necessidade de articulação em qualquer política de segurança de políticas públicas, de geração de emprego, de educação. Aqui tem um estudo fantástico do Daniel Cerqueira, do IPEA, que relaciona vários números com a educação. 1% a mais de jovens de 15 a 17 anos nas escolas significa 2% a menos de violência. Tem números, senadora Gleisi, feito pelos pesquisadores do IPEA em relação ao desemprego. 1% a mais na taxa de desemprego de jovens de 18 a 24 anos pode aumentar a taxa de homicídio em 4,1%. Na verdade, eu encerro dizendo isso. Quando a gente olha a experiência das UPPs do Rio de Janeiro, que ali tinha uma energia que podia, né, Cornélio, dar certo alguma coisa, faltou o quê? Faltou essa intervenção social e faltou a reforma das polícias. Esses foram, na minha avaliação, os dois maiores problemas. Porque também aquele tipo de polícia preparada para a guerra ali na comunidade não resolvia. Era necessário um outro tipo de polícia. Então eu quero cumprimentar a todos. Eu acho que vai ser um dia de debates extremamente interessantes. Muito obrigado. Agradecer ao nosso líder e passar a palavra para a nossa presidenta, Gleisi Hoffmann. Boa tarde a todos, a todas. Prazer muito grande estar aqui, cumprimentar a mesa, Fernando Haddad, que coordena o programa de governo nosso, partido do presidente Lula, os nossos líderes, Paulo Teixeira, que está aqui representando o Pimenta e também é vice-presidente do PT nacional, Lindbergh Farias, que é o nosso líder no Senado e o nosso especialista na área de segurança pública. Verdade, os principais projetos dessa área são seus e os debates mais, com mais, enfim, propostas e articulação sobre o tema também é você que tem feito, né? E o Márcio Postman, presidente da FPA. Cumprimentar a Regina, o Luiz Couto, Donizete e a todos vocês que estão aqui, principalmente aos debatedores que se propuseram a vir a Brasília fazer esse debate. Eu estava lembrando aqui, esse é o 4º seminário integrado que nós fazemos, da bancada do partido e da Fundação Perseu Abramo. Ano passado nós fizemos um sobre desenvolvimento econômico, fizemos outro sobre Estado Democrático de Direito, fizemos um sobre educação e agora segurança pública. Todos temas absolutamente necessários de debate no quadro atual que a gente tem. E eu não tenho dúvidas que na área de segurança pública somos nós, a esquerda, que temos as melhores propostas e as melhores formulações. Entretanto, nas nossas experiências de governo, nós não conseguimos traduzir isso para a prática. Tivemos experiências pontuais, que acho que têm seus êxitos, mas do ponto de vista sistêmico, não. E a sociedade nos cobra muito isso, tanto que a direita ganha o debate. O debate do bandido bom é bandido morto, o debate do autoritarismo em relação ao enfrentamento à violência. E quando nós começamos a fazer a discussão, todo mundo diz que nós estamos protegendo o bandido. Nós estamos tendo dificuldade de passar para a sociedade o que significa uma política de segurança pública que seja efetivamente cidadã. Mas temos dificuldades porque nós não temos os direitos básicos da população brasileira sendo disponibilizados a ela. Nós conseguimos fazer uma experiência de colocar o Estado mais forte para atender as demandas básicas, mais básicas da população, foram nesses últimos 13 anos. As conquistas de direitos sociais
do Brasil são conquistas da Constituição de 88, que fez 30 anos agora, então extremamente nova. E nós conseguimos efetivar a maior parte delas nos últimos 13 anos. Então, quando nós estávamos conseguindo fazer uma política social, de ter uma presença mais efetiva do Estado na vida das pessoas, vem o golpe e desmonta isso. E é obviamente que a sociedade não conseguiu sentir o efeito dessas políticas em termos, inclusive, de segurança pública. Porque 13 anos não faz tendência, nem 30, né? Então, a gente tem que andar muito. Eu falo isso porque eu acho que é crucial a gente estar consciente desse tema, né? Que o Pacto Constitucional de 88 foi rompido. E foi rompido naquilo que era fundamental para os avanços que nós estávamos construindo. Primeiro, de ordem democrática, com o golpe contra Dilma, que foi retirada sem ter crime de responsabilidade, e a partir daí todos os programas que estavam sendo desenvolvidos são suspensos ou são parados, né? Não tem continuidade. E isso, essa questão da democracia continua em você tendo uma inversão dos papéis, inclusive dos poderes estabelecidos. O enfraquecimento do legislativo, a judicialização da política, o fortalecimento do judiciário e o executivo totalmente entregue aos interesses neoliberais e de uma economia que é concentradora de renda e que o povo é apenas um detalhe. Então, se morre ou deixa de morrer, se mata ou não, quer dizer, isso ficou claro quando o Bolsonaro foi ovacionado numa plenária, numa palestra que fez ao Sistema Financeiro Nacional, ao mercado, aos caras da Bolsa de Valores. Pensa, e foi ovacionado quando ele disse que tinha que colocar uma bomba na Rocinha. Então, essa é a cabeça da elite brasileira. É exatamente isso. E nós vivemos com isso há 500 anos. Então, o esforço que a gente tem que fazer de mudança é muito grande, né? E esse pacto rompido da Constituição traz consequências absurdas para nós. A questão, por exemplo, da emenda constitucional 95, que acaba com tudo aquilo que nós colocamos de sustentador para políticas sociais efetivas, com a questão da educação, da saúde, da assistência, da previdência, que eles pararam agora, mas vão continuar. Então, desmonta aquilo que nós estruturamos, e inclusive para recursos para a segurança pública, né? E aí atacam também a soberania. Então, o que está se colocando no país é algo muito perverso. E eles querem vender algo fácil para a população. Então, a intervenção no Rio de Janeiro é isso, né? Nós vamos lá, fazemos a intervenção, resolvemos o problema de segurança pública, pondo o exército nas ruas. A população compra isso, né? Porque acha que tem que ser assim, até pelo viés autoritário da nossa sociedade e da nossa cultura. Então, que é uma situação. Então, nós temos nesse tema da segurança pública um grande desafio, que para mim não é só da formulação de políticas, que eu acho que a gente avançou muito e tem ótima formulação e tem propostas concretas, efetivas. Quando governar, colocar em prática e começar efetivamente uma mudança e fazer uma disputa de narrativa na sociedade para que a gente possa ganhar esse debate. E eu não posso terminar de falar aqui, na abertura desse seminário, sem falar de uma situação que está nos preocupando muito e que eu acho que tem a ver com tudo isso, exatamente com esse viés autoritário, com o viés da classe dominante excludente que nós temos no Brasil, que é a perseguição ao presidente Lula. E, aliás, segurança pública tem a ver com o sistema de justiça também, né? Porque o funcionamento do sistema de justiça também tem implicações na segurança pública, questão carcerária, enfim, e a forma como a justiça está se desenvolvendo hoje. O que estão fazendo com o presidente Lula é uma coisa sem precedentes na história desse país. E fere frontalmente a Constituição. Ou seja, nós temos a Constituição sendo desmontada desde o impeachment da Dilma. Dia após dia ela está sendo rasgada. E agora caminha-se para outra vez ser rasgada, né? Pela inércia do Supremo de não decidir uma coisa que é vital para a sociedade brasileira e não só para Lula, que é a questão da prisão em segunda instância. Nós temos constitucionalmente isso claro no artigo 5º, ninguém pode ser considerado culpado, né? E preso, portanto, sem trânsito em julgado de sentença condenatória. O STF faz uma interpretação anterior, que está sendo questionada por 2 ações diretas de constitucionalidade, num debate extremamente difícil e com uma votação muito apertada, de 6-5, e não revê isso e joga o país numa instabilidade. O Lula foi condenado por um tribunal regional, o Tribunal da Regional do Sul, num acordo que não tem
nada de justiça, ou seja, foi condenado sem prova, foi condenado sem crime, teve tolhido seu direito de defesa durante todo o tempo, uma campanha para ser condenado e agora caminha para uma prisão. Isso vai ser um tapa na cara da sociedade democrática brasileira, vai ser um tapa na cara do povo brasileiro, porque para eles não basta querer tirar do jogo, não basta querer ganhar no tapetão, porque não ganhariam numa eleição. Levaram 4 eleições, ou seja, perderam 4 eleições consecutivas. Para voltar ao poder, tiveram que dar um golpe, retirar através de um golpe. E agora, para não deixar que o setor progressista possa voltar a governar esse país, progressista popular, querem impedir o Lula de participar das eleições. Mas não querem só isso, querem prender. Porque na cabeça deles tem que humilhar. É a cabeça da Casa Grande mesmo, da elite retrógrada que nós temos nesse país. Então tem que prender, tem que humilhar, para mostrar que o lugar do povo, do pobre, não pode ser nos espaços de poder, definindo política e definindo os rumos do país. Portanto, é fundamental a gente ficar alerta com isso. Nós iniciamos uma campanha essa semana contra a prisão do presidente Lula. E vamos fazer essa campanha de forma muito forte, organizada, vamos com o Lula até as últimas consequências. Nós não vamos aceitar mansamente a prisão do Lula. Não estou falando aqui que vai ter, antes que questione, né, que vai ter revolução, não é nada disso. Mas a militância do nosso partido, a militância social, dos movimentos que sempre lutaram ao nosso lado, não vão aceitar pacificamente. Se eles querem trucar, saber se nós vamos pagar para ver. Nós não vamos deixar isso acontecer dessa forma. E eu queria pedir a ajuda de vocês, de cada um que está aqui, porque eu sei que vocês são democratas, defensores da Constituição, e sei que esse estado de coisas que está passando no Brasil, que é uma crise institucional, política, econômica, não tem nada a ver com o que nós acreditamos, não tem nada a ver com a luta que nós fizemos. Nós não temos nada a ver com esse estado de ordem das coisas. Não é o estado de ordem que nós pactuamos na Constituição de 88. Por isso, queria pedir esse apoio para cada uma de vocês, para que a gente entre nessa campanha, se posicione publicamente, entre nas redes sociais, fale com as pessoas para mostrar o que está em jogo nesse país. Porque eu não tenho dúvidas nenhuma, se o retrocesso está grande, com a prisão de Lula, o retrocesso vai ser maior ainda, porque não está se prendendo um homem, não está se prendendo um indivíduo, está se prendendo uma representação do povo mais pobre desse país, está se prendendo a esperança e o sonho do povo brasileiro de retomar as rédeas do seu futuro. Muito obrigada. Presidenta Gleisi, muito obrigada pela sua participação nessa mesa de abertura. Líder Lindbergh, muito obrigada. Professor Márcio Postman, obrigada. E Fernando Haddad, muito obrigada. E nós pedimos a gentileza do nosso deputado federal Paulo Teixeira que permaneça para receber as nossas debatedoras. Por favor, Gabriel. Nessa nova mesa, só para registrar aqui a nossa composição do debate, nós teremos abertura de fala de 20 minutos para cada uma e cada um de nossos expositores, e teremos também um espaço para que os colegas e as colegas da plateia dirijam perguntas ao final das falas, para que haja também uma rodada de debates com 5 minutos para cada um dos expositores. Nós vamos, então, ter a mediação do deputado Paulo Teixeira e fazer a composição da próxima mesa. Ainda temos prevista a chegada do nosso ex-ministro José Eduardo Cardoso e também deve estar chegando a professora Isabel Seixas de Figueiredo, que também comporá o nosso debate. Nós já vamos chamar, então, a professora Jaqueline Muniz, professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Agradecer à professora pela presença. A professora Camila Caldeira Nunes Dias, professora da Universidade Federal do ABC.
Bom, o senador Lindbergh, ele está propondo que nós chamemos para a mesa o coronel Ibis. Então, se todos concordarem, aí nós fazemos o debate com os três e depois o Zé Eduardo e a professora Isabel. Pode ser? Eu posso dizer que eu estou aceitando a subversão dele, né? Tá bom. Bom, gente, o coronel Ibis eu também o conheço, ele tem posições muito avançadas nessa área de segurança pública, ele é um formulador, ele exerceu funções de comando na PM do Rio de Janeiro e debate muito o tema da reforma da legislação de drogas. Não sei se ainda está vinculado ao Viva Rio, né? Não está mais. Mas eu quero aqui cumprimentar a professora Jaqueline Muniz, que é professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, a professora Camila Caldeira Nunes Dias, que é professora da UFABC, associada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e já falei do coronel Ibis. Eu só quero aproveitar aqui para falar rapidamente, porque acho que quem com melhor condição falará serão os três. Mas a professora Jaqueline Muniz e a professora Camila, elas participaram desse estudo que eu já falei, que será lançado no dia 3 de abril, que propõe 5 eixos para a construção de uma segurança pública cidadã, né? Me permitam só rapidamente resumi-los, né? O primeiro eixo é a ideia da integração, a integração vertical, União, estados e municípios, e a integração horizontal, que é o sistema de polícia com o sistema de justiça, com o sistema de prevenção. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é uma reforma do sistema de polícia. O Lindbergh falou bem aqui das deficiências do nosso sistema de polícia. Nós que temos hoje 60 mil homicídios no Brasil, é mais do que todas essas guerras que comovem o mundo inteiro, e isso não comove o Brasil de jeito nenhum. Então nós temos segundo eixo, reformar as nossas polícias e desarticular o crime, desarticular a organização do crime, desarticular o crime antes que ele aconteça. Então nós temos que reformar as nossas polícias. O terceiro eixo é reformar o nosso sistema de justiça criminal. Nem o nosso sistema de polícia, nem o nosso sistema de justiça criminal dão conta de investigar os homicídios e julgá-los rapidamente, né? E, por outro lado, a gente lota a cadeia de gente que não devia ir para a cadeia. Então, nós temos que modificar esse sistema de justiça criminal. O quarto eixo, né, além da integração, da reforma das polícias, da reforma do sistema de justiça criminal, é pensar um sistema de prevenção. Prevenção de 3 tipos, né? Prevenção primária, nós temos já mapeadas as regiões onde acontecem homicídios no Brasil, mais violentas, são 80 regiões. Como é que a gente consegue dotá-las de infraestrutura, né? E a prevenção de outro tipo, que é trabalhar com aquelas adolescentes em conflito com a lei e também com as pessoas que saem do sistema carcerário, né? E, por último, como mexer no sistema carcerário. Hoje, o sistema carcerário, ele é o locus de organização do crime contra a sociedade. A sociedade quer colocar mais gente lá para organizar a violência contra a própria sociedade. Então, esses 5 eixos que estão oferecidos nesse texto resumido que será lançado dia 3 de abril, eu quero ver com os autores se eles não topariam já disponibilizar essa semana pela internet o texto, porque já permite que ele seja consultado, quem quiser imprima,
e ele será lançado, impresso, no dia 3 de abril. E aí eu quero aproveitar a presença da professora Jaqueline e da professora Camila para organizar um lançamento aqui em Brasília desse livro e debates em todo o Brasil. Então eu vou começar, quero perguntar aqui por quem gostaria de começar. A professora Jaqueline disse que gostaria de terminar. Depois da Camila. Depois da Camila. Então, vamos passar para o nosso Coronel Ibis para dar o início à sua fala. Aqui a mesa propõe 20 minutos para a fala de cada um dos expositores. Então, eu vou cronometrar e aviso quando estiver faltando 5 minutos, tá bom, Coronel? Então, com a palavra, o Coronel Ibis. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saudar esta audiência e... Alô? Alô? Queria saudar a audiência e muito particularmente a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, saudando Vossa Excelência. Eu queria saudar o Partido dos Trabalhadores e toda a sua militância, saudar esse partido por tudo que ele fez pelos pobres desse país. E nós temos um óbice para a implantação, ao meu ver, da segurança pública cidadã como paradigma. E me parece que esse óbice tem a ver com a sobrevivência do paradigma da segurança ou da ideologia da segurança nacional. De alguma maneira, esta doutrina, a mentalidade associada a essa doutrina ainda sobreviveu. E sobrevive entre nós gozando, eu diria, de uma extraordinária vitalidade. E, ao meu ver, isso tem relação com essa sociedade escravocrata, esta sociedade hierarquizada, esta sociedade que não gosta de pobre, que tem horror a pobre, que nós, de alguma maneira, continuamos sendo. Esta doutrina que vê o conflito como ameaça, que não entende o conflito como natural, como coisa natural, e que entende que se supera o conflito com guerra, com militarização, esta doutrina casa como uma luva e instrumentaliza muito bem essas nossas elites. Aliás, a ideia mesmo de segurança, de alguma maneira, facilita isso. A palavra segurança, ela foi incorporada pelos latinos numa tradução daquele ideal de vida do sábio, né? O sábio se basta, se cura. O sábio é aquele que não se perturba, que vive uma condição de imperturbabilidade. A ideia de segurança, de uma certa forma, aponta para um presente que continua, para um futuro que repete o presente. E isto, num país que tem um presente intolerável como o nosso, isso casa como uma luva para esses estratos da sociedade que não querem que esse país mude, que esse país seja diferente. Eu acho que seria interessante a gente pensar em se libertar do paradigma da segurança pública. Porque esta palavra se adapta muito bem. Uma hora ela é segurança nacional, outra hora é segurança interna, outra hora é segurança pública, outra hora ela é segurança cidadã, e no fundo ela continua sendo a mesma coisa. E a maneira como essa mentalidade perdura tem tudo que ver com o que o senador Lindbergh colocou na sua explanação. Nessa perspectiva de lidar com a questão das drogas pelo ponto de vista militar, pelo ponto de vista bélico, pelo ponto de vista da guerra. É por essa perspectiva que esse paradigma tem perdurado entre nós. Porque a perspectiva da segurança nacional, ela entendia o conflito
como uma ameaça à ordem, uma ameaça ao Estado, aos objetivos nacionais permanentes e uma ameaça à ordem política e social. Na Constituição de 1988, nós inscrevemos o capítulo de Segurança Pública num capítulo que também aponta para a defesa do Estado. É ali que ele está. E as instituições de segurança elencadas no artigo 144 continuam sendo instituições cuja atividade é a manutenção da ordem. Dessa ordem que está aí, que é justamente aquela que a gente precisa superar. Há um problema conceitual nisso, que quase nunca é enunciado, é dito, é lembrado. Nós precisamos de um conceito de ordem fundado na justiça. Santo Agostinho, quando fala de segurança, ele tem uma definição que eu acho muito interessante. É a tranquilidade numa ordem fundada na justiça. Nós precisamos conciliar a ideia de ordem com uma ideia de justiça. Porque essa ordem que aí está, insisto em dizer, ela tem um problema. Nela reside um problema que a gente precisa superar. Então nós temos, ou não temos, sistema. Essa Constituição, com todos os problemas que o capítulo apresenta, não foi regulamentada até o dia de hoje. As instituições são efetivamente como um sistema. E, portanto, nós temos uma dificuldade tremenda de articular políticas públicas no médio e no longo prazo. Continuamos insistindo na guerra como estratégia para lidar com a questão das drogas. E, além disso, tem o ponto que o senador Lindbergh Farias trouxe muito bem na sua fala. Temos, nos estados, uma polícia que é civil e que não patrulha, apenas investiga, e uma polícia militar que patrulha e não investiga. Então, entender como a guerra às drogas se transforma em guerra aos pobres é incompreensível sem entender o nosso modelo esquizofrênico de polícia. Então, o debate sobre o repensar das políticas públicas de drogas tem que estar dialogando, tem que caminhar junto com o repensar das nossas polícias, com a reforma das nossas polícias. Porque a polícia que é demandada para atuar, como disse muito bem o senador, ela vai atuar procurando flagrante, e esse flagrante ela vai encontrar. Onde ela não precise de investigação ou de inquérito policial, onde ela não precise de determinação judicial, onde ela possa localizar quem está envolvido ou não com o tráfico de drogas visualmente. E esse lugar são os nossos espaços de pobreza. Então é absolutamente fundamental pensar numa nova forma de abordar. E quando eu digo uma nova forma de abordar, eu não quero dizer que necessariamente tinha que ser a despenalização, com a qual eu concordo inteiramente. Para mim não há possibilidade racional de lidar com essa questão que não passe pela despenalização. Mas, ainda dentro de um contexto proibicionista, é possível que as ações policiais não sejam tão irracionais como têm sido. Há no meu estado uma pesquisa, e quem tiver interesse eu posso disponibilizar, que sustenta isso que eu estou a dizer. Nós fizemos, entre 2010 e 2015, o Instituto de Segurança Pública no Rio de Janeiro fez uma pesquisa muito interessante, onde ele relaciona apreensões de drogas, cada apreensão policial gera um registro, apreensão de drogas e massa de drogas apreendidas. Número de apreensões, massa de drogas apreendidas. Pois nesses 5 anos, de 5% das apreensões no Rio de Janeiro responderam por 80% da massa de drogas apreendidas. 5% por 80%. E 95% das ocorrências, 95% das apreensões pelo restante dos 20%. Ora, é preciso destacar que as grandes apreensões, a pesquisa começou em 2010, mas a pesquisa não considerou
as muitas toneladas apreendidas na chamada Batalha do Alemão, naquela invasão espetacular, mediatizada e militarizada da ocupação do exército no Morro do Alemão. Essa quantidade foi excluída. O que essa pesquisa aponta no Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que retrata a realidade de todos os estados do Brasil. A máquina repressiva, ela está voltada para o varejo. Ela está voltada para onde esse modelo de polícia que nós temos, ele encontra mais facilidade para atuação. Mas isso, mesmo no contexto proibicionista, é uma decisão política. E eu penso que nós podemos aceitar o desafio de decidir no sentido contrário. Ao invés de empurrar as forças policiais para dentro desses setores mais pobres, investir em investigação criminal, privilegiando a prisão de modo que não exponha em risco de morte a vida dos agentes policiais e das pessoas que moram em favela. Porque há uma questão ligada a essa política de guerra às drogas que a gente quase nunca destaca, que é a vitimização que ela provoca nos policiais. As nossas polícias matam muito, e isso tem uma relação direta com o uso bélico das forças policiais. Um uso que, prevalecendo a guerra às drogas, vai continuar sendo bélico e militarizado, ainda que essa polícia deixe de ser militar. Porque a militarização não cria guerra. A militarização é o efeito da guerra. Se há uma política que entende que para enfrentar o crime, isso deve ser feito com estratégias de confronto e de enfrentamento bélico, as forças policiais serão militarizadas, ainda que sejam forças civis. A Polícia Civil do meu estado é militarizada. A Polícia Federal do Brasil é militarizada. Nós temos muitos exemplos de corpos policiais civis no Brasil militarizados, porque serão, enquanto a estratégia for a da guerra. E essa militarização, esse uso bélico das forças policiais, produz uma polícia ou polícias que matam assustadoramente. Foram 4.222 pessoas mortas pela polícia em 2016. E, por outro lado, polícias adoecidas. As polícias brasileiras estão doentes, porque a guerra adoece. Fazer guerra, submeter agentes públicos a isso, desumaniza. Porque só através de um processo brutal de desumanização é possível transformar seres humanos em máquinas de guerra. Independente do fato de eles serem militares ou não. Se nós pegarmos um grupo de frades capuchinhos, as criaturas mais pacíficas do mundo, e submetermos essa pessoa a esse processo, o resultado será seres humanos machucados, vitimizados, diminuídos em sua humanidade e, portanto, capazes de fazer a guerra. A guerra às drogas produz polícias brutais e polícias adoecidas. E o grande desafio que nós temos é como fazer a reforma nesse Estado. Sob o risco de nós reformarmos as instituições, elas permanecerem rigorosamente as mesmas coisas. Por isso eu penso que a gente precisa, a partir de agora, assumir o compromisso de uma reforma, sim, substancial, significativa, que aponte no sentido do ciclo completo, que aponte no sentido da desmilitarização. Estabelecer um prazo para isso, 15, 20 anos, e começar agora um processo de humanização das nossas instituições policiais, a começar pelos seus marcos regulatórios. É inadmissível que 30 anos depois de uma Constituição que estabeleceu o princípio da dignidade humana como princípio estruturante, nós ainda tenhamos estatutos disciplinares que regulamentam as polícias militares do Brasil como nós temos, que permitem que policiais possam ser presos até 30 dias de cadeia porque estão com a barba por fazer. Então, me parece que
o pontapé inicial tem que ser um grande esforço para humanizar as nossas instituições policiais e construir nas nossas polícias uma identidade trabalhador. Os nossos policiais não se reconhecem como trabalhadores. E me parece que o ponto de virada tem que ser esse. Os policiais militares, por exemplo, não se reconhecem como trabalhadores de segurança. Eles são APM. Não tem essa mentalidade de trabalhadores, a gente precisa construir essa mentalidade. Me parece que esse é um ponto fundamental que nós precisamos assumir para começar uma reforma significativa e substancial das polícias brasileiras, reforma sem a qual, por mais extraordinário que seja um plano de segurança, ele não vai produzir efeitos. Porque qualquer plano de segurança hoje no Brasil tem que passar pelo repensar das nossas instituições policiais, e esse repensar, para mim, tem uma palavra que o sintetiza, que é a humanização. E isso significa o fim do uso bélico das nossas instituições policiais. Era isso que eu gostaria de dizer, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Coronel Ives. Coronel, eu apontei que ele teria mais 5 minutos, ele concluiu. Então, ele... Eu conheço Jaqueline. Ou doou para Jaqueline 5 minutos. Momento comercial, momento off. Eu pedi para ser a última para não comer fala de ninguém. Prometo falar só 600 palavras por minuto. Devagar, menos. Aqui já está conosco a Isabel. Isabel foi secretária de Segurança aqui do Distrito Federal, trabalhou também no governo Lula e Dilma, né? Bom, então eu passo a palavra agora à professora Camila Caldeira Nunes Dias, que é professora do FABC e associada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço o convite a participar dessa discussão tão importante, né? Fico muito feliz que a bancada do PT esteja trazendo essa discussão para o centro do debate. O que a gente tem visto, especialmente nos últimos anos, é a barbárie, né, como né, sendo tratada como política de segurança pública. Bom, a minha contribuição para esse debate, ela vai ser mais especificamente voltada à questão do sistema carcerário. Eu venho estudando, né, o sistema carcerário há pouco mais de 10 anos, e nesses anos a gente vai, mesmo como pesquisadora, vai percebendo como é que a prisão foi se deslocando. Aliás, já faz 15 anos, fazem 10. Mas como é que a prisão lá foi se deslocando, né, daquilo que era marginal. Então, quando se pensava em segurança pública, o sistema carcerário sempre foi o primo pobre, nunca nem foi considerado nos planos, né, nas políticas de segurança. Tinha aquela dicotomia de segurança pública, polícias, etc. E a prisão ficava ali naquela ideia do depósito, né? Então, prendeu, está resolvido o problema. Só que nas últimas duas décadas, mais ou menos, a prisão cada vez tem se deslocado dessa marginalidade no debate sobre segurança pública e sendo o epicentro, cada vez mais frequentemente, das maiores crises de segurança pública pelas quais o Brasil tem passado. Né? Se a gente pegar algumas crises assim, mais recentes, né, da segurança pública, com aumento de violência, como, por exemplo, em São Paulo, a última foi em 2006, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas no Nordeste, atualmente, com Ceará, Rio Grande do Norte, recentemente, há pouco tempo atrás, no Amazonas, enfim, Santa Catarina, alguns anos atrás, né? Todos esses casos de crises na segurança pública tiveram o seu epicentro, né, o seu locus de explosão dessas crises de violência a partir das prisões. Né, porque, por uma série de fatores, né, alguns, especialmente estruturalmente, o aumento do encarceramento, a superlotação do sistema carcerário em todo o país, né, a degradação das condições das prisões, e uma política de encarceramento que nunca se preocupou em estabelecer
o Estado estabeleceu um controle das prisões, porque essa política de encarceramento, isso é importante se dizer, ela foi feita com a expansão física dos estabelecimentos prisionais, mas sem a mesma proporção, por exemplo, de agentes penitenciários. Então, ela foi feita numa direção que, gradualmente, nessas últimas décadas, o controle das prisões foi entregue aos presos, né? Na literatura sobre prisões, na literatura clássica, a gente sabe que isso é estrutural, faz parte da administração prisional, essa acomodação, né, uma certa negociação com a população prisional. Só que as prisões no Brasil, a grande maioria delas, se trata de um controle dos presos dentro das prisões, né? Meu campo de pesquisa foi principalmente São Paulo, né? Embora também tive alguma pesquisa em outros estados, mas em São Paulo é muito claro e isso até hoje é muito evidente. Só vou dar um exemplo, né, para isso que eu estou mencionando, que a gente sabe que o sistema prisional ele é absolutamente algo nebuloso, né, e quase que inacessível para uma boa parte, né, da sociedade. Então, por exemplo, atualmente eu sou membro do Conselho da Comunidade de São Paulo. Quando eu entro num pavilhão, num raio, como conselheira, o funcionário, o agente penitenciário não entra junto. Nós, conselheiros, entramos sozinhas no raio para fazer as inspeções devidas e o funcionário não entra. Então, isso, digamos que não entra, não é porque não pode entrar, é uma coisa tácita, né? Não entra porque não é para entrar. Enfim, então é só para dar um exemplo. Então, nesse exemplo eu quero trazer a reflexão. Se tem um preso sendo extorquido, se tem um preso sendo torturado, agredido dentro de uma cela, não tem como o Estado tomar conhecimento disso. Não tem. Então, com isso eu quero dizer, né, como o Paulo ele antecipou uma frase que eu sempre digo, que as prisões hoje elas são locos de organização do crime, né? Então, com o aumento do encarceramento, então sem a correspondente, a ampliação do controle, né, pelo Estado das prisões, acabou se organizando ali uma maneira muito eficiente de gerir o crime hoje, né? E por conta disso, todo nível de violência dentro do sistema prisional, principalmente, mas também fora, ele decorre, digamos assim, de uma... o Estado depende dos presos para manter ou não o nível de controle e a pacificação das unidades. O Estado, em lugar nenhum do Brasil, tem condições de dizer, aqui eu mantenho o controle, aqui não tem rebelião, aqui não tem morte de presos. Não tem condições de fazer isso, né? Então, isso depende da própria população carcerária, né? Perceber se é ou não conveniente, qual nível de violência é conveniente. Então, com isso eu chego a uma dos grandes mitos, né, que nós temos hoje na atualidade. São Paulo é um estado cuja propaganda política do partido político que é hegemônico no Estado se baseia basicamente na redução de homicídios e uma certa controle sobre o sistema prisional que, de acordo com esse discurso, desde 2006 não tem nenhum tipo de problema, não apresenta problemas. Pois o termo que se atribui, né, a esse cenário de São Paulo de redução de homicídios, essa pacificação decorre em grande medida de lá ter apenas uma facção que faz o controle dos presídios e do tráfico de drogas no Estado, que é o PCC. Né? Então, o PCC, ele é o berço, está em São Paulo, surgiu na Casa de Custódia de Taubaté, se expandiu por todo o sistema penitenciário. Hoje, 90% das prisões em São Paulo são controladas pelo PCC. Os outros 10% nós chamamos de seguro, né, que é onde estão os presos ameaçados de morte por algum motivo pelo PCC, ou aqueles que cometem crimes sexuais, ou que foram excluídos, enfim, tem alguma ameaça ali, né, relacionada com a convivência com o PCC. E a partir do controle das prisões, né, que eu entendo que 2006, aquela crise de maio, né,
ela foi um marco, o PCC também passou a transbordar para fora dos muros, que é uma coisa evidente, né? Então, as pessoas vão sendo presas e vão saindo, e essa eu entendo como um tear, né? Esses fios vão se conectando, prisão, fora da prisão, volta, vai, vem, e essa rede foi se espalhando, e hoje o PCC controla também o tráfico de drogas no estado de São Paulo inteiro, principalmente a partir das prisões, né? As prisões continuam sendo o núcleo de onde emana esse controle. Bom, por conta disso, então, por ter apenas PCC nas prisões, apenas PCC fora das prisões, o PCC, além do tráfico de drogas, que é a sua dimensão mais conhecida, né, a dimensão econômica, ele também tem uma dimensão menos conhecida das autoridades, que eu chamo de uma dimensão política, ideológica, e que basicamente é um discurso muito forte, né, de denúncia contra a opressão do Estado. E claro, eu falo que é um discurso, mas é um discurso para legitimação dele próprio, mas que tenham coragem na experiência dessas pessoas, porque é só visitar uma unidade prisional onde ficam 60 pessoas numa cela que cabem 12, que você não tem como argumentar que ali não é o Estado na sua face mais perversa, mais opressora, né? E não é a ausência do Estado, né? Porque esse é um equívoco, né? Porque o tempo todo é o Estado promovendo aquilo. É o Estado que prende, é o Estado que prioriza prender os pequenos traficantes, pobres e negros, né? É o Estado que aumenta o sistema prisional e não aumenta o número de agentes penitenciários de maneira adequada. Enfim, é o tempo todo o Estado ali fazendo isso. Então, esse discurso também é muito importante para entender o PCC. Não é só o econômico, o tráfico de drogas, o lucro. Porque tem gente no PCC que não lucra com nada, né? Mas é também a possibilidade de ter uma identidade positivada. Só que essa positivação da identidade se dá a partir de uma identidade de bandido, né? Porque eles se definem como os bandidos, o crime, eles se definem como o crime. Então, a gente encontra um dilema muito grande, né, quando a gente vai discutir a política prisional, porque, quer dizer, não é nem um dilema, né, é um dilema do ponto de vista do Estado, mas para a gente que estuda o sistema prisional, sabe que as políticas de segurança pública continuarem apostando na prisão, tem a superlotação, então tem que construir prisões. Nós estamos aumentando essa rede, né, a partir da qual se organiza o crime no Brasil, né? Então, a partir desse cenário, né, nós temos uma situação que nós não podemos falar em redução da violência sem falar na redução da população carcerária. Não tem como é economicamente inviável construir prisões que dê conta da demanda sempre crescente. São Paulo hoje está com cerca de 140 unidades prisionais, com 243 mil presos, 1/3 da população carcerária brasileira. Não é economicamente viável. De 43 mil presos, 1/3 da população carcerária brasileira. Não é economicamente viável.